Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu queria fazer um breve comentário. Eu, particularmente, quero participar da discussão que começa a acontecer na Assembleia. Vou me aprofundar bastante nesses temas, porque eu acho de extraordinária significação para a sociedade brasileira e para a humanidade como um todo, que é o tema da escola sem partido, que já foi tratado aqui no mandato anterior. Existem, inclusive, decisões judiciais sobre esse assunto, obras publicadas, importantíssimas. Eu acho que esse assunto pode fazer que a Assembleia cresça em humanidade, cresça em compreensão e discussão de um tema tão complexo. E já de início é uma coisa complexa, é interessante, porque você tenta vincular uma questão que diz aspecto, que diz relação à questão de gênero, a questões morais, com questões políticas. É uma estratégia muito interessante esse projeto. Como se tudo que viesse da esquerda fosse imoral. E vice-versa. E, ao mesmo tempo, além da escola sem partido, nós vamos trabalhar a questão da liberdade religiosa. Eu propus à deputada Mara Lima, projeto de sua autoria, para que nós possamos fazer com o Compaz e com os movimentos de diálogo interreligioso uma audiência pública para discutir esse tema tão importante, que é o tema da liberdade religiosa, no momento da humanidade, onde o fundamentalismo religioso, infelizmente, tem uma significação muito forte em alguns países do mundo, tanta tragédia acontecendo em função disso. E vinculada à questão da liberdade religiosa, talvez, também, no mesmo momento, a questão da liberdade de expressão artística e de manifestação cultural. Eu acho que nós podemos trabalhar em profundidade com esses três temas e vamos fazer isso. Vai ser um momento muito rico para a Assembleia Legislativa e para que a população também possa esclarecer ou possa também opinar sobre essas questões dessa magnitude. Mas o que me traz hoje a essa tribuna é, em primeiro lugar, manifestar meu apoio à mobilização de mais de 1000 agricultores de todo o Paraná que vieram a Curitiba e estão acampados em frente ao INCRA, uma manifestação simbólica pelo fim das políticas públicas que envolvem os assentamentos de trabalhadores rurais e os assentamentos de agricultores sem terra. É uma questão muito grave. Ontem, eu falei da minha satisfação estar comemorando em Teixeira Soares, um município próximo a Ponta Grossa, os 30 anos do assentamento São Joaquim. Fiz um elogio à integração do assentamento com a comunidade, o fato do assentamento ter hoje 2 vereadores na Câmara de Teixeira Soares, de produzir 15.000 litros de leite por dia, mais de 40 jovens formados em nível superior. E hoje eu quero manifestar meu apoio a esse movimento e discorrer rapidamente sobre a situação do Paraná. No Paraná, hoje, existem 22.000 famílias assentadas. Isso é uma conquista histórica, desde 84, quando surgiu o Movimento Sem Terra, lá em Cascavel, da luta pela reforma agrária. Teve momentos muito tristes, muitos trabalhadores foram assassinados, muitos não conseguiram seus objetivos de assentamento, mas existem, graças a esse esforço, e a própria sociedade foi compreendendo melhor o sentido da reforma agrária, são 22.000 famílias assentadas por todo o Estado. Nesses assentamentos existem 20 cooperativas de produção da agroindústria e também de comercialização de alimentos, que tem um papel extraordinário para a sobrevivência da agricultura familiar e dos assentados. São 26 colégios estaduais de ensino médio dentro das áreas de assentamento, 26 colégios estaduais de ensino médio, com 8.000 jovens, alunos desses estabelecimentos de ensino médio, e 100 escolas municipais. Nós temos dentro dos assentamentos 2 escolas técnicas de ensino médio e uma universidade.
Deputado, Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente. Então, são 8 mil jovens de ensino médio, 100 escolas municipais, 2 escolas técnicas de ensino médio, uma universidade que é da fronteira sul, um dos campos da universidade está dentro de assentamento, em Laranjeiras do Sul, e a agroecologia da Lapa, que é uma universidade também no assentamento da Lapa. Além dessas 22 mil famílias assentadas, nós temos no Paraná 10 mil famílias acampadas, esperando serem assentadas pelo INCRA, pela política de reforma agrária, totalizando 160 mil pessoas, que é um universo grande de famílias que estão ou assentadas ou acampadas. As que estão acampadas estão vivendo ainda com mais gravidade esse retrocesso que acontece ao nível do Brasil, que se aprofunda no governo Temer gravemente, porque praticamente foi extinta a política de reforma agrária, nesse momento histórico que nós vivemos. E essa não política do INCRA, como já falei ontem, afeta os acampados principalmente, mas também os assentados. Porque vários programas simplesmente foram extintos. Programa de habitação, do Minha Casa Minha Vida e Assentamentos, não se pratica mais nada do governo Temer. Programa de assistência técnica e extensão rural, diminuição de mais de 80% dos recursos. Programa de desenvolvimento de assentamentos também praticamente extinto. O PRONAF, em função disso, caiu muito. O PAA para os assentamentos foi praticamente extinto também. E o programa de alimentação escolar, muito reduzido. Então, a situação passa a se agravar a cada dia ao ponto desses agricultores não terem outra forma de ação a não ser acampar, mostrando o seu protesto, o seu repúdio, essa política do INCRA que extingue todos os avanços que aconteceram durante os últimos anos de governo democrático popular, e eles não têm outra alternativa. Todos os que estudam os movimentos da pequena agricultura familiar em todos os países do mundo sabem. O agricultor não pode fazer greve, como o sindicalista pode fazer. Ele tem que manifestar o seu repúdio se mobilizando e se organizando, para tentar continuar sobrevivendo com o mínimo de dignidade. Então, eu subo aqui manifestar meu total apoio a esse movimento e continuarei trabalhando junto com os demais deputados, não só os deputados do Partido dos Trabalhadores, deputado Tadeu, deputado Lemos. O deputado Lemos acompanhou, não sei se o deputado Tadeu também esteve acompanhando esse movimento hoje de manhã. Eu fiquei na audiência pública coordenando de alimentação escolar, mas nós queremos manifestar o nosso apoio e vamos continuar a trabalhar por uma reforma agrária e pelo apoio à agricultura familiar, os milhares de pessoas no Paraná e milhões de pessoas no Brasil que trazem alimentação para o nosso povo e que desenvolve também a agroecologia com muita força. E o segundo tema que me traz à tribuna é justamente relatar aos senhores parlamentares a audiência que nós tivemos hoje pela manhã, uma audiência que trata da alimentação escolar, nutrição e saúde. Ontem foi o Dia Mundial da Alimentação. Nós utilizamos o grande expediente, trouxemos personalidades, dirigentes nacionais do Conselho de Nutrição para falar dessa tribuna. E hoje pela manhã realizamos uma audiência pública com a participação da promotora Ana Paula Pinagaio, que é promotora de justiça do Núcleo de Segurança Alimentar do Ministério Público do Estado do Paraná, com a senhora Albaneide Maria Lima Peixinho, que falou ontem dessa tribuna, que é vice-presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, senhora Maria Emília von der Heide, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, a senhora Maria Tereza Gomes de Oliveira Ribas, professora de nutrição da PUC, o senhor Walter Bianchini, que é o representante da FAO aqui no Paraná, na região sul do Brasil, o senhor Eurígenes Farias Bittencourt, presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, que fez uma fala muito bonita, ele é um servidor da escola pública, mostrando não só a problemática da agricultura familiar, porque tem uma lei que obriga a que 30% da merenda escolar seja fornecida pela agricultura familiar, mas mostrando as dificuldades que os pequenos agricultores têm, muitas vezes, pelo tipo de editais que são feitos, pelo tipo de editais que é feito, porque
às vezes pela forma que é distribuída a merenda, e o agricultor tem que levar até a escola, às vezes tem que levar uma cesta de merenda para uma escola e andar 20, 30 quilômetros no município, o que dificulta muito. E as dificuldades do momento da estratégia agrícola, onde o governo Temer, não só para assentados, mas para a agricultura familiar, de forma geral, reduziu profundamente os recursos para assistência técnica, para a extensão rural, para o PAA, dificultando enormemente a sobrevivência dos agricultores. Porque nós sabemos que a agricultura familiar não consegue competir com o agronegócio pela escala. A única forma de sobrevivência que ela tem é a diversificação da produção e produção alternativa, como é o caso da agroecologia, que exige um tipo de técnica diferente. E, para isso, a agricultura familiar necessita da assistência técnica e da extensão rural, que foi muito forte nos governos populares do Brasil, com o PA. Aliás, por falar em PA, nós tivemos em Irati, dos 8 processos contra agricultores, que muitos criticaram e atacaram, sem ter informação correta, em 6 processos já julgados, todos foram absolvidos do crime que lhes foi imputado de forma falsa e caluniosa, faltando apenas 2 processos para serem julgados. Mas o PA está sofrendo já há bastante tempo um ataque em prejuízo da agricultura familiar. Então, o tema da alimentação escolar e da alimentação saudável traz, para nós discutirmos também, a importância da agricultura familiar, que é quem fornece os alimentos para a população brasileira, e alimentos saudáveis, já mesmo que existe uma lei no Paraná, e nós discutimos isso hoje, que até 2030, 100% da alimentação escolar tem que vir da agricultura orgânica, o que é um saldo civilizacional importantíssimo para o nosso Estado. Com esses especialistas que estiveram presentes, foram discutidas várias dimensões que a liderança das nutricionistas muito bem expôs ontem. Alimentar-se é mais do que ingestão e digestão de nutrientes. É produto da história e cultura de um povo. É identidade, sentimento e pertencimento social, é afeto, é direito, relaciona-se ao tempo, às características do ambiente, à forma como os alimentos são combinados entre si, preparados e partilhados, ao conhecimento de informações disponíveis, aos rituais e tradições, às possibilidades de escolha e acesso aos alimentos. E, infelizmente, nós temos dados que eu passo a citar, a discorrer, que são muito preocupantes. A prevalência de excesso de peso triplicou nos últimos 20 anos no Brasil. Triplicou. 57,7% da população adulta e 33,5% das crianças encontram-se com excesso de peso. 28,% dos adultos e 14,3% das crianças têm obesidade. E o mais triste é que de cada 5 crianças obesas, 4 delas vão ser adultos obesos. Apenas uma vai deixar de ser obesa. O custo global da obesidade para o SUS é de quase 500 milhões ao ano. 23,4% dos adultos e 32,3% das crianças tomam refrigerante ou suco artificial, bebidas açucaradas, 5% ou mais por semana. E isso é um processo cultural muito difícil de transformar. Porque está na internet, eu tenho uma netinha, deputado Tadeu, vai fazer 3 anos em maio, e a outra vai fazer 7 agora. E ela já mexe no celular, vai lá no YouTube procurar um programa que ela quer assistir. Quer dizer, as crianças já são, praticamente, de que nascem, o consumismo, as guloseimas, a pressão psicológica sobre as crianças é muito grande. Aliás, isso deveria ser uma preocupação nossa aqui, isso é muito mais importante que algumas coisas que são trazidas aqui por interesse, na minha opinião, meramente político dos setores da sociedade, e as coisas mais importantes, que é o massacre de nossas crianças pelo consumismo desenfreado, pelo poder das grandes indústrias alimentares, dos grandes supermercados, e a propaganda, desde que nasce praticamente. A violência também na televisão, assim por diante. E isso a gente não fala. O Uruguai, que é o país mais civilizado, ele já proíbe certos programas de televisão durante o dia, só a partir das 9 horas, que pode haver certos programas que nossas crianças são, assim, atacadas o dia inteiro, praticamente. 21,7% dos adultos e 41,3% dos escolares consomem guloseimas 5 ou mais dias da semana.
Ou seja, é uma questão cultural, alimentação saudável. É compreender o nosso organismo, como é que ele se relaciona com os alimentos, o sentido do alimento. É a autonomia do ser humano diante da alimentação, ter uma alimentação digna, que lhe dê saúde para o seu corpo também. Doenças crônicas não transmissíveis avançam, principal causa da mortalidade. Em 10 anos, cresceu 61,8% o número de pessoas diagnosticadas com diabetes e 14,2% com hipertensão. Simplesmente uma questão cultural, de consciência da nossa relação com os alimentos, por isso a importância de uma audiência pública como tivemos hoje de manhã. 80% das crianças negras de 1 a 5 anos não atinge o peso médio aos 5 anos de idade, mostrando que a pobreza no Brasil ainda ele é muito localizada, mostrando a questão racial. Nós sabemos que a população negra, o último país a abolir a escravidão na face da terra, foi o Brasil, ainda é violentada pela desigualdade, pela pobreza e pela violência. São dados muito importantes. E, apesar de tudo isso, o Paraná, o Estado do Paraná, o governo do Paraná, conta com apenas 3 nutricionistas. 3 nutricionistas. Para fazer o planejamento de todas as escolas públicas do Estado. E a nutricionista-chefe, com muita dignidade, fez a autocrítica, também colocou essa questão do governo hoje, e ela disse claramente que a única coisa que os nutricionistas conseguem fazer é trabalhar na questão da compra de alimentação para as escolas. Nós precisamos de um número muito maior de nutricionistas. Nós precisávamos a cada escola, pelo menos a cada núcleo regional de educação, ter uma nutricionista. Porque essa questão é tão complexa. Está aqui o deputado que esteve presente, o Evandro Araújo, participou da audiência. Essa questão é tão complexa, é tão difícil de ser superada, pelos motivos que eu falei há pouco. É uma questão cultural, uma questão ideológica, uma questão que enfrenta todo o império do consumismo, para as pessoas se libertar disso, dos vícios que adquire, da dominação por certos alimentos, assim por diante, que nós precisamos, o Estado tem que ter uma política pública e um esforço para que cada escola, a merendeira, a mulher que cozinha a merenda, que faz a receita, a merenda, ela tenha curso de qualificação permanente e que as escolas sejam assistidas por nutricionistas, pelo menos uma em cada núcleo regional, para poder fazer uma alimentação saudável e cumprir, inclusive, as propostas diretrizes legais, que é chegar a 100% alimentação com agricultura orgânica, conforme a regulamentação da lei pelo governo, isso seria atingido em 2030. Então, eu queria saudar todas as pessoas que participaram da nossa audiência pública e vamos continuar trabalhando e convidando os deputados que não participam ainda da frente de segurança alimentar, que possam participar. Pois não, deputado Evandro? Quero parabenizá-lo pela iniciativa da audiência, e eu estive presente e vi o alto nível do debate, das explanações que foram feitas, e saí de lá mais convencido acerca da importância dessa discussão da segurança alimentar e nutricional no contexto escolar. Me coloco à disposição de Vossa Excelência e também quero dizer que qualquer iniciativa que possa ser tomada aqui nessa casa, que a gente possa fazer qualquer tipo de enfrentamento em relação a esse assunto, a gente quer estar junto e, com certeza, outros deputados também se somarão a esta causa. Parabéns. Obrigado, deputado Evandro, pela sua participação nessa frente. Nós convidamos a todos os deputados a participarem, unindo-se a nós, na frente de segurança alimentar desta casa. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.